A paz do Senhor Jesus, aqui é irmã Alex. Lá em Mateus capítulo 18 fala, né? Eu estou no meio deles, né? O Senhor está no meio do seu povo, né? Guardando, livrando e protegendo, né? O Senhor, meu irmão, está voltando, né? Quem crê, né? O Senhor está no nosso meio. Agora quem não crê, meu irmão, é incrédulo. O Senhor está falando nessa noite. Jesus está no nosso meio, né, para guardar, livrar, né, e santificar, né, que o Senhor está voltando, meu irmão. Só preciso de uma igreja que crê que Ele está no nosso meio, né. Lá em Mateus capítulo 18 fala, Ele está no meio deles, né. Então, vocês têm que crer que o Senhor está guardando o seu povo, né, de todo mal, né, de todo, né, empecilho do inimigo, quebrando as correntes, né, quebrando os ferrolhos de ferro, né, queimando os carros no fogo. O Senhor, Ele é conosco. Porque lá em Mateus capítulo 18 fala, Jesus está no meio deles, né? Então, meu irmão, o Senhor está no meio deles, ou seja, no meio do seu povo, né, que serve ao Senhor, né? Então, meu irmão, o Senhor está às portas, né? O Senhor quer uma igreja, né, fria. Deus quer uma igreja, meu irmão, avivada. Por isso que Mateus relata, no capítulo 18 de Mateus, fala que até o versículo 20 fala, até no final fala, eu estou no meio deles, né? Eu estou no meio deles, né? Então o Senhor está voltando, meu irmão. São poucos que vão subir e crer que Jesus está no nosso meio, nem todos enxergam. Né? Se for ver lá em Mateus capítulo 6 ao 22 fala, quem tiver os olhos todo bom é luz. Agora quem tiver os olhos maus não enxerga. Tudo trevas. Agora quem tem os olhos limpos já enxerga que Jesus está no nosso meio, né? Então, meu irmão, o Senhor está voltando. O Senhor precisa de homens e mulheres, né, que enxerguem, né? Então, se você for meditar nessas duas passagens, Mateus capítulo 6, esse que eu falei, né, de Mateus capítulo 18, fala que Jesus está onde? No meio deles. Que nem todos enxergam. Jesus está no nosso meio, ninguém enxerga, né? Não pede a Deus para limpar os olhos espirituais, meu irmão. Que tem de crente aí com os olhos tapados, enxergando embaçado, espiritualmente falando, que não é brincadeira. O Senhor precisa de homens e mulheres, meu irmão, né? Né? Cheio do Espírito Santo, meu irmão, para detonar, né, o inferno, né? O Senhor está voltando, né? Se você for meditar em Mateus capítulo 18, que eu falei agora, ao 20, fala que Jesus está no nosso meio, está no meio deles, né? Se você for ver lá em Mateus capítulo 6, outra passagem, fala sobre os olhos espirituais, né? Então, meu irmão, e ai daquele que está com a visão tapada ou cega, que vê Jesus no nosso meio e não enxerga, né? Então, o Senhor está falando nessa noite, abra e crê que Jesus está no nosso meio, né? Não deixe o inimigo cegar você, deixar você cego, né? Espiritualmente falando, né? O Senhor está voltando, meu irmão. E ai daquele que não crê, né? Aí fica difícil. O Senhor volta, ele fica aí, cego espiritualmente. Quando Jesus for limpar os olhos dele, já é tarde, que Jesus já subiu, arrebatou a igreja, ele fica. Por isso que o Senhor está falando, mantenha
Tenha os teus olhos, meu irmão, limpos, né? E creia que Jesus está no nosso meio para guardar, livrar e abençoar. Você medite Mateus capítulo 18 ao 20. Você vai ver lá no final, né? Fala que Jesus está no meio deles, né? O Senhor está voltando, meu irmão. O Senhor quer uma igreja, né, 100% avivada. Por isso que é bom ir para a casa do Senhor, pedir a Deus, Deus limpa os meus olhos, né? Porque senão, meu irmão, Jesus volta, a gente fica no reino espiritual, tanto crente cego. Porque só Jesus, meu irmão. Mas Jesus está falando nessa noite que Jesus está no nosso meio. Creia que Ele nos guarda, nos livra todos os dias. Que Deus abençoe essa palavra e fique na paz. E um abraço. Que Deus abençoe